Graça e paz a todos. Escreve o cronista no primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, versículos de 25 a 26. Pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido que todos os deuses, pois todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória a Deus! O Senhor fez os céus, o Senhor é real. O destaque nesse texto, para essa comparação falando sobre Deus e ídolos, é que a palavra ídolos, no original, ela tem o sentido de sem valor, falso valor, sem utilidade. E aqui está dizendo que Deus é o Deus Criador, o Elohim é o Deus Criador e Yahvé é o único Deus. Os ídolos não têm utilidades, não têm valor, são de falso valor. E nós percebemos isso em 1 Reis, capítulo 18, quando o profeta Elias desafia os profetas de Baal. E os profetas de Baal começam a clamar a Baal e Baal não responde. Inclusive Elias zomba deles, dizendo que eles deviam gritar mais alto, porque com certeza Baal estava ocupado ou estava dormindo. E quando chega a vez de Elias, ele restaura o altar que já estava caído, de tanto que os profetas de Baal ficaram em volta. Ele restaura, coloca as pedras no lugar, coloca a lenha no lugar, coloca a carne do sacrifício no lugar. A lenha é molhada, o altar é molhado, havia uma valeta em volta do altar e essa valeta fica cheia de água. Então Elias clama ao nosso Deus e Yahvé manda fogo do céu e consome todo o sacrifício. Então Elias clama ao seu Deus e vem fogo do céu e até a água do córrego é consumida. E o povo então declara que não há Deus como nosso Deus. O povo declara que só o Senhor, só Yahvé é Deus. Ele é Deus poderoso. E Paulo também escreve sobre os ídolos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículos de 4 a 6, Paulo escreve: Portanto, em relação aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo, e só existe um Deus. Pois mesmo que hajam os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de que vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Glória a Deus! Paulo faz mais uma vez o uso do ídolo, da comparação de que o nosso Deus é o Deus Criador e só existe um Deus. Os demais, ele usa de ironia, dos deuses, dos senhores, são falsos. Eles não têm valor, eles não têm utilidade. Só existe um Deus e só existe um Senhor, Jesus Cristo. Então, nós temos a ideia, a diferença do que é real e do que não é real. Do que é real e do que é irreal. O nosso Deus é um Deus real, é um Deus verdadeiro, é um Deus genuíno, é um Deus autêntico. Enquanto os ídolos têm essa ideia de falsidade, de ilusório, de aparência, apenas aparência. Então nós podemos fazer a diferença do real e do irreal, daquilo que é falso e daquilo que é verdadeiro, daquilo que é autêntico e daquilo que é apenas aparente. O nosso Deus é um Deus real, o nosso Deus é verdadeiro, é genuíno, é autêntico. E nós podemos ver isso quando nós lemos o Salmo 95. Diz assim o Salmo 95: Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação.
Vamos à presença dele com ações de graça, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconhecem os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Então, neste salmo, nós temos como exemplo uma referência da relação entre Deus e Israel. Deus era real para Israel, Deus se manifestava na história de Israel. Israel era o povo do pastoreio de Deus, e Israel reconhecia isso. Israel reconhecia a Deus como seu governante e a Deus como Criador. No entanto, nós podemos perceber que essa relação entre Deus e Israel tem situações distintas. E essas situações são bem visíveis no livro de Juízes. No livro de Juízes, nós percebemos que há momentos em que Deus está interagindo com Israel e há momentos que Israel abandona a presença de Deus. Na conquista da terra prometida, Deus faz maravilhas. Deus dá vitórias a Israel de forma sobrenatural. É assim o agir de Deus na conquista da terra prometida. Após a conquista da terra, a terra é dividida entre as 12 tribos de Israel, e essas tribos distribuem entre os seus membros. Dividida a terra, as tribos têm então autonomia. E nessa autonomia, no exercício dessa autonomia, essas tribos, os indivíduos, Israel como um todo, passam a se distanciar de Deus, passam a desobedecer a Deus, no sentido de que Deus disse para que todas as demais nações, as nações estrangeiras, fossem expulsas de Israel, expulsas da terra prometida, e que aquela terra fosse habitada somente pelo seu povo. No entanto, Israel permite que outras nações, que estrangeiros que deveriam ser expulsos, permaneçam da terra. No entanto, Israel permite que estrangeiros permaneçam na terra. Israel, então, não é aquele povo totalmente separado como Deus havia ordenado, e por não ter se separado por completo, começa a se contaminar com a cultura e com a religião desses povos estrangeiros. E agindo dessa forma, Israel começa a se distanciar de Deus, começa a fazer aquilo que não agradava a Deus, começa a tirar a prioridade de Deus. Então nós percebemos que várias vezes Israel é dominada por nações estrangeiras, principalmente pelos filisteus e cananeus. São os grandes inimigos de Israel. Então Israel é dominado por esses povos. Israel precisa se voltar a Deus, clamar a Deus, buscar a presença de Deus, voltar a ter intimidade com Deus, para que então Deus venha e levante um juiz e liberte Israel. Israel, novamente de posse da sua liberdade, começa mais uma vez a se distanciar de Deus. E eu falo isso porque essa é uma situação típica em que nós podemos fazer também a diferença entre
o real e a realidade. Nós sabemos que Deus era real para Israel, mas em muitas situações Deus era apenas real para Israel. Deus não fazia parte da realidade de Israel. Israel tirava a prioridade de Deus. Deus não fazia parte do dia a dia do israelita. Deus não fazia parte do cotidiano, das decisões daquele povo. Deus era colocado meio que de lado. Então, eles criam em Deus, sabiam quem era Deus, sabia que Deus tinha feito maravilhas, sabia que Ele era real, mas não traziam Deus, não permitiam que Deus participasse da sua vida e da sua intimidade. Começavam a se misturar com outros povos e fazer aquilo que não agradava a Deus. Ou seja, Deus não era a realidade diária íntima do coração daquele povo naquele momento. Diferença entre ser real e ser realidade. E isso é algo fundamental para a nossa vida, para o nosso relacionamento com Deus. Deus não pode apenas ser real na nossa vida. Deus não pode ser apenas real para mim. Ele precisa ser realidade na minha vida. Para que talvez isso possa ficar mais claro para o nosso entendimento, se nós pegarmos, por exemplo, um trabalhador brasileiro, um trabalhador que ganhe um salário mínimo, R$ 1.045 por mês. A grande maioria dos brasileiros ganha um salário mínimo, são assalariados. E você imagina numa situação comum, numa situação normal, não em casos excepcionais, mas numa situação comum. É praticamente impossível que um trabalhador ganhando um salário mínimo, ganhando R$ 1.045 por mês, possa comprar um carro de 3 milhões de reais. Então nós temos que esse carro, ele é real, mas no entanto, ele não faz parte da realidade desse trabalhador. E é muitas vezes o que acontece no nosso relacionamento com Deus. Nós cremos que Deus é real, mas muitas vezes ele não é realidade na nossa vida. Ele não faz parte do nosso dia a dia, ele não faz parte das nossas decisões, ele não faz parte dos nossos pensamentos, ele não faz parte dos nossos desejos. Ele não faz parte da nossa realidade, muito embora creiamos que Ele existe, que Ele é Deus, mas não chamamos Ele para viver conosco, para viver no nosso dia a dia, não damos prioridade ao nosso Deus. Assim como aquele povo lá do Antigo Testamento, que nós lemos agora em Crônicas, e que nós comentamos sobre os juízes, assim como aquele povo, o povo de Israel, o povo hebreu, foi tirado de forma sobrenatural, pelo poder, pela graça de Deus, foi tirado do Egito, da escravidão do Egito, foi conduzido de forma sobrenatural, com manifestação do poder de Deus pelo deserto, foi dado a ele a terra prometida, também com a ação sobrenatural de Deus. Deus deu a vitória, Deus deu a conquista, Deus capacitou na guerra e deu a eles a terra que havia prometido, guardou e livrou eles várias vezes dos seus inimigos. Deus fez maravilhas com esse povo, mas mesmo assim esse povo endureceu o coração. Mesmo assim, esse povo tirou Deus da sua realidade. Ainda criam em Deus, mas não era realidade deles. Eles se distanciaram de Deus a tal ponto, tiraram Deus tanto da realidade deles, que eles acabaram sendo exilados, acabaram sendo derrotados, acabaram perdendo a terra que Deus havia lhes dado para nações estrangeiras. Tamanho era o distanciamento que eles tinham de Deus.
abandonaram Deus por completo, mesmo crendo, mesmo sabendo que Deus era real, porque tiveram experiências com Deus, experiências tremendas, experiência de sair da escravidão e ganhar a liberdade com Deus. Eles acabaram rejeitando Deus, tirando Deus da sua realidade. Logo, Deus era real para eles, mas não fazia mais parte da realidade deles. E, em consequência disso, por desejarem viver a vida do seu jeito, da sua maneira, acabaram novamente voltando à escravidão. E muitas vezes é o que acontece conosco. Muitas pessoas são resgatadas de uma vida totalmente destruída. São resgatadas de uma situação difícil, seja na enfermidade, seja no financeiro. São resgatadas por Deus. São resgatadas por Deus de uma vida de falsidade, de uma vida de mentira, de uma vida ilusória, de uma vida que só trazia tristeza e derrota. Deus então resgata, Deus restaura, Deus dá a vitória. E passamos a ter aquela experiência fantástica com Deus. Deus passa a ser real na nossa vida. E nós começamos a nos aprofundar com Deus. E começamos a ir mais fundo com Deus. E Deus então passa a ser a nossa total realidade. Deus não fica apenas sendo real para nós, mas Deus passa a ser a nossa realidade no dia a dia, nas nossas decisões, no nosso pensamento, no nosso coração. Tudo para nós era Deus. Deus era realidade para nós. No entanto, em algum momento, por alguma razão, por algum motivo, começamos a tirar o foco de Deus. Começamos a olhar para aquilo que não deveríamos olhar. Começamos a nos relacionar com quem não deveríamos nos relacionar. Começamos a ver, a ouvir aquilo que não era do agrado de Deus. E aos pouquinhos, sutilmente, vamos saindo da presença de Deus. Vamos nos distanciando de Deus, e isso é praticamente impercebível. É com sutileza que vamos nos afastando da presença de Deus, deixando de orar com frequência, deixamos de ler a palavra com frequência, deixamos de participar do culto, deixamos de ver Deus, ver a ação de Deus, começamos a nos distanciar de Deus, não colocamos mais a nossa vontade na presença de Deus, não trazemos mais Deus para as nossas decisões, ou não colocamos mais as nossas decisões na presença de Deus. Aos pouquinhos vamos nos distanciando de Deus, nos distanciando até o momento em que Deus não faz mais parte da nossa realidade. Mesmo nós sabendo que Deus existe, que Ele é real, que Ele agiu na nossa vida, que Ele transformou a nossa história, que Ele nos restaurou, nós não temos mais a intimidade com Ele, nós relegamos Deus a um segundo plano, passamos ou voltamos a viver conforme a nossa vontade, e isso é viver na ilusão, isso é viver na falsidade, isso é viver sem sentido, sem utilidade. Fora de Deus, tudo é ilusório. Isaías capítulo 45, versículo 5. Eu sou o Senhor, fora de mim não há Deus, não há outro Deus. Só o Senhor é Deus, e nele há verdade, e nele há vida. Então, quando nós nos separamos de Deus, quando Deus não faz mais parte da nossa realidade, a nossa vida se torna uma vida de aparência, como os ídolos. Se torna uma vida de falsidade, se torna uma vida sem valor, de falso valor, ilusória. Deus precisa ser realidade na nossa vida. Deus precisa ser realidade na nossa vida. Não podemos ter Deus apenas como algo real, algo poderoso. Nós precisamos ter Deus, chamar Deus para a nossa realidade. O nosso relacionamento com Deus
precisa ser real. Não apenas um Deus real, mas um relacionamento real com Deus, sendo Ele realidade na nossa vida. Por isso, essa é a minha oração. Eu oro a Deus para que Deus seja não apenas real, mas realidade na sua vida. Se Deus é realidade na sua vida, se você tem essa intimidade, se você tem essa busca, se você tem esse amor, esse desejo, se Ele faz parte do seu dia a dia, do seu pensamento, do seu coração, do seu desejo, se você tem sede por Deus diária, glória a Deus por isso. Mantenha esse relacionamento com Deus, mantenha Deus como realidade na sua vida. Mas se você, por algum motivo, em algum momento do caminho, você começou a se distanciar de Deus, você começou a retroceder, você começou a relegar Deus a um segundo plano, tomando você as decisões, decidindo você por qual caminho deve andar, decidindo você o que fazer da sua vida. E hoje Deus é real para você, você sabe que Ele existe e é poderoso, mas Ele não tem mais espaço, Ele não faz mais parte da sua realidade, do seu dia a dia, do seu coração, dos seus desejos. Esse é o momento de você buscar a Deus, clamar a Ele para que Ele venha fazer parte da sua realidade. Esse é o desejo de Deus, você pode ter certeza disso. Deus nunca desejou sair da sua realidade, mas se você por algum motivo, em algum momento da caminhada, você acabou se distanciando de Deus, mas se você por algum motivo, em algum momento da caminhada, você acabou se distanciando de Deus, e hoje você crê, você sabe que Deus existe, que Ele é real, mas Ele não faz mais parte da sua realidade, esse é o momento de Ele voltar a fazer parte da sua realidade. Esse é o momento de você voltar a caminhar em direção a Deus. Um passo seu em direção a Deus, um quebrantamento do seu coração, uma oração, e Deus volta a fazer parte da sua realidade, e Deus volta a encher a sua vida. Basta você decidir a voltar o seu caminho novamente para a direção de Deus. É apenas isso necessário. Deixe Deus fazer novamente parte da sua realidade. Deixe Deus ser realidade na sua vida. Deixe Deus novamente fazer parte das suas decisões, das suas orações, dos seus momentos de alegria, dos seus momentos de tristeza, das suas dificuldades, das suas lutas, das suas vitórias, das suas conquistas. Deixe Deus fazer parte, porque quando Deus faz parte da nossa realidade, a nossa realidade é uma realidade real, ela é autêntica, ela é genuína, ela é perfeita. Quando Deus não faz parte da nossa realidade, é irreal, tudo é aparência, tudo é falso, tudo é sem valor, tudo é sem utilidade. Chame Deus para a sua realidade, deixe Deus fazer parte da sua realidade, deixe novamente Deus ser realidade na sua vida. Ele deseja, Ele sonha, Ele te criou, te trouxe à existência para fazer parte da sua realidade, da sua vida, para ter intimidade com você. Por isso eu oro para que o Espírito Santo toque no teu coração e que você abra o seu coração para que Deus seja novamente realidade na sua vida. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe.